Você que está procurando um computador para comprar ou montar um computador do zero e está perdido, não sabe que placa-mãe escolher, processador, memória RAM, fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar os 4 pontos mais importantes que você precisa notar antes de você comprar o seu computador, tá certo? Meu nome é Jair, eu tenho 20 anos, eu curso Engenharia da Computação e nesse vídeo eu vou te explicar, sanar, né, as principais dúvidas aí que eu percebo quando as pessoas têm quando vão montar um computador. Bom, o mais importante, vamos começar pelo top 1, que é, para que você vai utilizar esse computador? Eu sei que é uma pergunta muito complexa, né, muito ampla, mas eu vou especificar em 3 partes aqui, né, em 3 opções. A opção número 1 é você que vai montar um computador ali para funções básicas, né, do seu dia a dia. Você vai assistir um vídeo no YouTube, mexer no Facebook, mandar algum e-mail, mexer ali no Microsoft Office, né, Excel, Word, PowerPoint, e escutar uma música, esse tipo de atividade. Por quê? Esse tipo de atividade não requer um processador muito forte, porque essas atividades, esses programas abertos, são bem leves, então você não precisa de um processador muito bom. Por outro lado, nós temos também aquelas pessoas que vão trabalhar com multitarefas, né? Seja edição de vídeo, edição de imagem, captura de som, captura de imagem, streaming, porque todos esses programas, para esses tipos de funções, eles têm uma capacidade de multiuso de núcleos e de threads de processadores. O que isso significa? Significa que eles conseguem puxar muitos núcleos do seu processador. Então, para multitarefas, para tarefas mais pesadas como edição de vídeo, modelagem 3D, edição de imagem, eu te recomendo você usar, né, um processador com maior quantidade de núcleos. Vamos começar aqui pelo PC Gamer. O que é importante ter num computador de PC Gamer, né, um computador para você jogar? É importante você ter um processador com clock alto. Isso eu já falei, mas vou repetir. O que é um clock alto? Um clock é acima de 3.6, 4, 4.2, esse é um clock alto, independente da quantidade de núcleos. Se você vê então um computador que tem um processador que tenha 4 núcleos, só, é pouco núcleos, né, 4, mas se ele tem um clock de 4.2, 5, é muito, tá bom, tá ótimo, vai servir para você jogar, porque jogos não conseguem puxar muitos núcleos. Atualmente, jogos puxam de 6 a 8 núcleos no máximo, esses jogos mais high-end. Então, se você quer um computador para jogos, opte por altos clocks por núcleo, tá bom? Beleza. Dito isso, é muito importante, né, você escolher o seu processador, dando preferência por média quantidade de núcleos, né, de 6 a 8 e o alto clock, você tem que perceber o seguinte, qual que é o socket desse processador, porque cada processador vai ter o seu socket. A liga Intel tem vários sockets diferentes. E como que eu descubro o socket de um processador? Pesquiso no Google. Qual o socket, né, do processador i5 de 13ª? A AMD também não é diferente, mas a AMD é um pouco mais simples, porque a AMD tem um socket M3, a M4 e a M5. Então é só você pesquisar pela geração do seu processador, né? Se o seu processador for, por exemplo, o Ryzen 5 7000 e não sei o que, ele é a M5. Se o seu for Ryzen 9 5000 e não sei o que, ele é socket M4. E assim por diante, você vai dar uma pesquisada no Google, você vai achar. Por quê? Sabendo o socket, você vai procurar agora placas-mães que são compatíveis com os seus processadores, tá bom? Então você escolheu um processador e descobriu que ele é socket AM4, então você tem que procurar placas-mães com socket AM4, beleza? Outra coisa muito importante, acontece que a BIOS ela tem que estar atualizada para poder aguentar esse processador, porque isso acontece muito. Eu mesmo já recebi casos, né, tive que fazer casos de o cara tem um processador muito bom, só que a placa-mãe dele às vezes não estava atualizada, então não dava vídeo. Então a pessoa desespera. Então olha isso aí. Você tem que olhar o chipset da sua placa-mãe, beleza? Escolheu o processador, escolheu a placa-mãe que tem o socket do seu processador. Agora você vai olhar o chipset. Se aquele chipset nativo daquela placa-mãe roda aquele processador seu. Se não rodar, pesquisa no Google se se a BIOS mais atualizada dela roda, beleza? Dito isso, tá tudo ok. E agora, terceiro, e já tô chegando pro final. E antes, né, se você já tá aqui, já peço pra você deixar o seu like, né, pô, se inscrever no canal. Tô te dando aqui uma mãozinha de boa. Você poderia comprar aí as peças do seu computador, na hora de montar, ver que tá dando tela preta e gastar mais de R$200 aí numa manutenção pra atualizar sua BIOS, tá certo? Então, se você já sabe disso daqui, você não vai gastar esse dinheiro. Terceiro ponto, você vai olhar quantidade, né, e frequência de memória RAM. O que é isso? Quando você escolher a sua placa-mãe, você vai perceber que ele vai ter pentes, né, slots de memória RAM. Normalmente as placas-mães gamer, elas funcionam até 4 slots, né, de memória RAM. O que isso significa? Significa que você consegue colocar até 4 pentes em memória RAM, tá bom? Mas aí que tá o ponto muito importante. Pentes não significa quantidade de memória RAM, olha só. Por quê?
Você vai ler na descrição da sua placa-mãe que às vezes ela vai ter 4 pentes, só que ela vai conseguir aguentar só até 64 GB de memória RAM. E o que isso significa? Significa que você está limitado a 64 GB. Não que 64 GB seja pouca coisa, cara. Para jogos e para edição de vídeo, 64 GB é coisa pra cacete, é muita memória. Mas é claro, tudo depende do que você vai utilizar. Se você é um hyper editor que, porra, modelagem 3D nível perfeito, e aí 64 talvez não seja suficiente. Então você tem que se atentar nisso daí, tá certo? Quantidade máxima de memória RAM suportada, beleza? Porque vai que às vezes você compra aí uma placa-mãe que tem só 2 slots, aí você pensa, vou comprar dois pentes de memória RAM, 2 de 32, para eu ter 64. Mas aí você chega lá no final, você percebe que sua placa-mãe só aguenta até 32 GB. Então você se lascou, porque você vai funcionar só uma memória. Entendeu? Mais ou menos? Deu pra dar sacada? Então é isso aí. Então você escolheu o processador, descobriu o socket dele, escolheu a placa-mãe através do socket, verificou o chipset dele, verificou o chipset da placa-mãe, verificou a quantidade de RAM que a placa-mãe aguenta e agora você vai verificar o clock da memória RAM. Por quê? Não adianta você comprar uma memória RAM super foda com 70.000 MHz por segundo se a sua placa-mãe não te capacita a usar tudo isso, tá bom? E isso infelizmente acontece muito. Então você olha isso aí. Jair, eu não sei como que eu faço isso. Provavelmente na loja que você está comprando, né, se for online, na descrição do produto, né, da placa-mãe, vai estar escrito lá: socket, chipset, frequência máxima de memória RAM, capacidade máxima de memória RAM. Por quê? Eu falo isso. Tipo assim, não é que não vai funcionar, mas imagina, você paga ali R$500 um pente de memória RAM DDR5 e que funciona, né, a 5.400 MHz e você chuncha no seu computador, ela tá nerfada, ela só funciona a 4.000. Então você tá perdendo 1.400 de MHz, você pagou mais caro por conta disso, porque você não deu uma olhada, né, na descrição da sua memória, da sua placa-mãe, tá certo? E para finalizar, não menos importante, né, finalizar a memória RAM, você tem que ver sobre o DDR. É muito importante que você olhe, DDR sempre tem que ser compatível com a placa-mãe e com o processador, tá certo? Normalmente é mais com a placa-mãe mesmo, porque processadores eles conseguem funcionar com DDR normalmente um acima do que ele é gerado, tá bom? Eu não sei bem explicar o que é DDR, tipo assim, tecnicamente, mas o DDR é como se fosse uma versão da memória RAM. Então o DDR4 é uma versão mais ultrapassada, mas ainda assim é o que a gente utiliza 90% dos PCs, e o DDR5 é o mais recente, tá bom? Olha o DDR. E agora, para finalizar, não menos importante, se você quiser colocar uma placa de vídeo, você pode colocar. Aqui eu não vou dar sugestão de placas de vídeo, até porque isso vai variar muito. Mas só para falar que eu não falei, se você quer uma placa de vídeo para edição de vídeo, não te recomendo pegar RTX, porque RTX é Ray Tracing, né, que é para sombras. Então você não quer sombras, né, você quer VRAM. Edição de vídeo, opta por uma placa de vídeo que tenha muito VRAM, porque vai te ajudar muito na hora das edições, né. Se você quer uma placa de vídeo para jogar, VRAM não é tão importante, até 8 GB de VRAM ali já vai te sustentar com certeza, dependendo dos jogos, né? A não ser que você queira montar um pica PC high engine para jogar Cyberpunk no Insano. Aí você vai precisar de mais VRAM, tá bom? E agora, muito importante isso aqui, cara, muito importante. Fonte de energia. Você tem que comprar uma fonte boa. Mas o que é uma fonte boa? Uma fonte boa é uma fonte que consiga sustentar todo o seu DDP do seu computador e ainda sobra um pouquinho. O que é isso? Quando você for pesquisar lá, você vai pesquisar consumo energético do meu processador. Você vai ver que ele vai variar, por exemplo, entre 50 a 150, por exemplo. Isso significa que o processador natural, ele vai consumir 50 watts de energia. Mas quando ele estiver trabalhando muito, se você estiver jogando aquele jogo muito foda, pesado pra cacete, aí ele pode consumir até 150 DDP. 150 watts, né, de energia. Então você tem que anotar. Então o máximo do processador é 150 watts, por exemplo. Aí vamos colocar que o consumo máximo das memórias RAM também foi 50 watts. Então você já tem 200 watts de consumo. Aí você coloca ali mais para a placa-mãe, que eu não sei quanto, chuta mais 50 watts, então 250 watts. E aí você colocou uma placa de vídeo muito foda, o consumo energético dela é de 300 watts. Então você viu que no mínimo você tem que ter uma placa de vídeo que sustenta 600 watts de energia. Então é assim que você vai olhar a sua, né, capacidade de energia que a sua fonte necessita, tá bom? E detalhe muito importante, a energia, né, não sei se você sabe, mas ela tem uma transformação. A energia que seu computador usa não é a mesma que pega da tomada, por isso que tem a fonte, porque ela transforma a quantidade de energia. Ela muda, acho que alguma coisa, ampere, acho que é a amperagem que ele muda. Só que quando isso acontece, essa transferência de energia, a fonte esquenta e ela perde energia. Então por isso que é importante você comprar uma fonte 80 Plus. O que é 80 Plus?
80 Plus é uma fonte que ela te garante no mínimo 80% de eficácia de energia. O que isso significa? Significa que quando você coloca ali uma fonte que seja 500 watts e não seja 80 Plus, nada te garante que você vai receber 500 watts, tá certo? Mas se você tem uma fonte 500 watts com 80 Plus, no mínimo 80% dos 500 watts você vai receber, tá certo? Esse é um detalhe muito importante. Por quê? Pode ser que quando você tá lá jogando aquele jogo muito foda, muito imersivo, o computador desligue por falta de energia, tá certo? É isso aí. Esse foi o vídeo, espero que eu tenha dado pra sanar pra vocês. Assim, um computador é uma máquina muito complexa, muito grande. Ele não é difícil, ela só é complexa, mas quando você entende os detalhes, você vai vendo que ela é mais simples. Mas mesmo assim, não deixa de ser complexa. Mesmo sendo simples, é complexa. Então, eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo aqui na edição, antes da edição, né, tá dando 15 minutos. Tomara que eu consiga cortar muitas coisas. É isso aí, esse foi o vídeo bem completo, bem detalhadazinho, né, pra você entender certinho. É isso aí, deixa o seu like se te ajudou. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até mais.